Já para a gente se referir a anos somados, a um acúmulo de anos, o sinal muda, tá? A gente começa a usar ele de algumas outras formas mais criativas para conseguir expressar a mesma ideia. Por exemplo, se você quer falar que está casado há 20 anos, na aula passada a gente viu o sinal de casado. Casado. Há 20 anos. E aí nós fazemos o sinal de 20. Esse 2 é assim porque está acima de 10, né? 20 e anos. Será que faz assim? Não. Nós fazemos assim, ó. Por quê? Porque dá a entender que esse ano aqui, ó, e essa batida aconteceu várias vezes. E aí, pra você não precisar fazer isso, é só arrastar assim. 20 anos. 20 anos. Beleza? 20 anos. Mesma coisa para 10 anos, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 1 ano. 1 ano, aí, né? Não precisa arrastar assim porque não tem nenhum outro ano somado. Tá bom? Mas, Juan, se eu quiser falar que é o ano de 2020 ou ano 2020, tá bom? Cuidado, cuidado e cuidado quando forem usar os números. Por exemplo, se você viu a aula sobre parentes, família, você vai saber que isso daqui não é 2020. Isso é o quê? É vovó, né? Pela regra, é vovó, não 2020. 2020 é muito! É 1010 vezes maior. Não, mais que 1000 vezes maior que 10. 2000 vezes maior que 10. Então é assim, tá bom? Ano 2020. Ano 2020. Ok? Ok? E aí nós conseguimos falar esse tempo. Então nós já vimos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem, anteontem, semana e os dias da semana. Nós já vimos também o ano, como que a gente fala, anos somados. Mas e aí, como é que eu posso falar década? Ó. Década. Você tem que fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque isso daqui é decreto. Decreto. Indo reto, ó. Decreto. Década, decreto. Lei. Ó, lei. E aí nós temos também crime. Crime. É a lei aqui, né? Crime. Lei, crime. Lei, crime. Decreto e década. Década. São quantos anos? 10 anos. São 10 anos somados. Um período ali de 10 anos somados, né? E século? É um período ali bem maior. De quantos anos? 100 anos somados, ó. Não é 100 anos assim. 100 anos. E o sinal? Século. Século. Letra S aqui, ó. Século. Mas, João, por que fazer esse movimento aqui? Porque, olha, é como se isso daqui fosse um plano. E aí a gente vai marcar onde começa e aonde termina. E aí é como se você fizesse pá, pá. Começa aqui, termina aqui. Então, ó, começa aqui, termina aqui. Século. Década. Começa aqui, termina aqui. É a mesma coisa aqui. Começa aqui, termina aqui. Década, século. E o fato de ser em pé é para você ver melhor, tá bom? Ver melhor. Década, século e milênio. Pega os outros sinais aí. Como é que é década? A letra D na mão, em cima e embaixo. Como que é século? Letra S na mão, em cima e embaixo.
E milênio, como é que seria? Letra M na mão, em cima e embaixo. Como que é feito isso? Milênio. Ó. Milênio. Milênio. Ok? Biênio não tem sinal. Triênio também não tem sinal. Até porque biênio não é 1 bilhão de anos. São 2 anos, tá? Então você, para fazer o sinal de biênio, é 2 anos somados. Beleza? Então ele não tem um sinal específico. Não tem um sinal específico. Ok, então? Esses são os sinais gerais. Agora nós vamos ver sinais de momentos pequenos, de tempo pequeno, que é o que a gente usa para horas. Gente, parece tão complicado, mas é tão fácil. De verdade. Parece super irrealista dizer horas em libras, mas é fácil. Como é que você escreve as horas? Se você olhar, você clicar em qualquer lugar que tem momentos e tempo, vai ter 2 números, 2 pontinhos, mais 2 números, não é? Se for 1 hora da tarde, vai ser 13 horas. 1, 3, 2 pontinhos, 0, 0. Mas como é que a gente faz isso em libras? Se for 1 da tarde, a gente não precisa fazer 1, 3, 2 pontinhos, 0, 0. Não! Se é 1 da tarde, 1 da tarde. Tá? 1 da tarde. Juan, mas isso daqui não serve só para pessoas? Sim, mas eu estou querendo usar sim. Lembra que eu também falei que a gente usa o que a gente quiser? Se você quiser usar 1 da tarde, 2 da tarde ou 1 da tarde, tá? Mas na maioria das vezes, os sinais, os números lá no relógio, são representados por um assim, tá bom? Então é mais uma representação gráfica do que está lá no relógio em algarismos romanos, tá bom? Então, 1 da tarde. Da tarde. Se for 12h e 45. Aqui na testa. Meio-dia. Meio-dia. E aí 45? 45. É fácil. Meio-dia e 45. Meio-dia e 45. Juan, se for 8h50 da manhã, né? Ou da noite. Você diz assim. 8, 2 pontinhos, 50. 8, 2 pontinhos, 50. 8h33. 8, 2 pontinhos, 33. E se for 8 da noite? Eu preciso dizer que são 20 horas? O surdo tá vendo que tá escuro. Ele sabe que já é noite. Então não precisa fazer 20 horas. Não, é só 8 da noite. Da noite, assim, né? Até me confundi. 8 da noite. Não tem o que dificultar. Beleza? Se o horário for quebrado, tipo 3h22, 3:22, aí a gente põe os pontos, tá bom? Se for horários em que tem sinal, como meio-dia, tá? Ou pode ser assim também, meio-dia, ó, tá bom? Meio-dia e 30, a gente faz de outra forma. Meio-dia e 30, como é que é? Meio. Então, 1h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30. Tudo com meia, tudo com meia, tudo com meia. Isso daqui é meia, você parte. Aqui é 1 hora, parte ela no meio. 30 e 30, tá bom? E se for 1h32, 1.32. Ou 1.32. 32, tanto faz, tá bom? Não tem o que complicar. Se tiver 1h30, 1h30. Se não for, você põe os pontinhos. Até a próxima aula.